Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Visage, que é essa ferramenta bem intuitiva, que eu gosto muito quando a gente aplica consultoria na área de processo, justamente porque ela é muito autoexplicativa. Existem outras possibilidades no mercado, tá? BPMN, que é a notação que nós utilizamos para a linguagem de negócio, pode ser feita em Reflo, Bonita Soft, no próprio Word, PowerPoint, no Visio, para quem já conhece a ferramenta. Então existem várias opções, Miro, Mural, enfim. Faça onde você sentir melhor. Eu sempre falo que a melhor ferramenta é aquela que entrega para você o melhor resultado. Eu particularmente gosto do Visage porque ele facilita a minha vida em alguns aspectos, principalmente no que diz respeito à apresentação do resultado final. Tá, vocês vão ver que eles vão ter alguns detalhes aí, por exemplo, de exportar isso para web, para uma wiki, para um Word, que eu particularmente acho bem funcional e bem bacana. Vamos lá, esse aqui é o Visage, tá? Ele é gratuito, esse é um outro ponto forte também. Tem a versão paga, com outros benefícios que são bem interessantes, mas para você começar, o gratuito te ajuda demais. Bom, aqui quando você abre ele já traz para você aqui essa visão de um processo, né? Ele já traz para você a sua primeira faixa aqui para você trabalhar. Eu estou utilizando a versão em português para facilitar o entendimento de vocês, mas eu também fortemente recomendo que, se você puder, utilize a versão em inglês, porque a versão em português ela acaba tendo algumas traduções, por assim dizer, ao pé da letra, tá bom? Começamos com o processo básico da ferramenta. Você tem aqui alguns elementos de separação, então, por exemplo, a lane, né, aquele traduzir para pista, que é quando você separa os nossos papéis aqui. Eu sempre recomendo usar papéis, cargos, não o nome da pessoa, tá? Aí já é uma recomendação para vocês que estão mapeando um processo, sempre evite colocar João, Pedro, coloque lá contador, gestor financeiro, ou até, dependendo do nível de detalhe que você quer chegar, por exemplo, com isso, se você tem muitos papéis envolvidos, em cada lane você pode colocar a área. Então, por exemplo, área financeira, e aí você vai ter vários papéis aqui, que é o analista financeiro, o gestor financeiro, contadoria, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Controller. Vamos lá. Todo o processo ele começa com o nosso início, que é essa bolinha verde. Na verdade, primeiro, que processo é esse? De atendimento ao cliente, vamos chamar assim. Vou alterar o nome aqui do diagrama também para atendimento. Vou ter atendimento ao cliente e aí eu vou ter dois papéis aqui principais. E aqui eu vou colocar o atendente, só para facilitar. Vou fazer um processo bem simples. Então imagina que eu vou ter o início aqui, que é no cliente. O cliente surge com uma dúvida. Lembrando boas práticas, existe apenas um início e um fim, tudo bem? Então nós temos sempre que levar o nosso processo para o mesmo fim, independente de onde ele começou. Ele pode começar aqui no cliente e terminar no atendente, não tem problema nenhum com isso. Bom, primeira coisa então, vamos começar aqui. Surge uma dúvida. Então, pronto, esse é um processo de atendimento ao cliente, surge uma dúvida. O que acontece? O nosso cliente tem uma tarefa. A tarefa, eu sempre recomendo utilizar um verbo no infinitivo. O que é o verbo infinitivo? Você, na origem dele, né, no fazer, expressar, dirigir, então você coloca ele nesse modelo que facilita a compreensão dessa atividade. Tá? Então, quando você tiver uma entrega, você coloca ele como um substantivo ou de uma forma mais conjugada. Quando você tem realmente ele como uma tarefa, um algo a fazer, então você coloca dessa forma. Então, ligar para o suporte. Essa é a primeira tarefa do cliente. Quando ele liga, vem o próximo passo, aí cai para o atendimento. Lembrando que aqui eu estou fazendo um processo bem simples, tá? Então não estou usando todo o BPMN e todas as possibilidades que eu poderia ter. Fica aí a dica para vocês também, porque eu gosto do Visage. Se vocês forem aqui, nessa versão aqui mais estendida que ele chama, vocês conseguem ver vários tipos. Então é disso que eu estou falando, tá? Quando você vai mapear um processo mesmo, utilizar o simulador do Visage, que eu acho muito bacana, é um dos pontos fortes que ele tem, aí é interessante você fazer esse detalhamento. Isso é uma tarefa de recepção, de serviço, de usuário, tarefa de envio, enfim, tem vários tipos, assim como tem também vários tipos de início e vários tipos de fim e intervalo, tá bom? Então, vou fazer o modelo mais simples aqui.
Qual que é a tarefa então do atendimento? É coletar informações do problema, da dúvida. Pronto. Fiz isso, próximo passo, vou colocar aqui que é registrar o atendimento no CRM. Registrou o atendimento no CRM, oferecer solução para o cliente. Vamos lá. Certo? E isso vem para cá. Outra atividade aqui que seria a parte do cliente, que é executar solução recomendada. E aí podemos encerrar o processo aqui como chamado surge uma dúvida, então colocar como dúvida solucionada. Pronto. Aí você me pergunta, poxa César, ficou muito simples esse processo, está muito tranquilo. Geralmente o que eu falo é isso, faz o caminho feliz primeiro, agora vamos começar a tratar a exceção. Primeira exceção que eu já entendo que pode acontecer aqui, a pessoa do suporte não sabe, ele não sabe qual que é o problema. Então, eu vou jogar isso para cá e eu vou criar o que nós chamamos de gateway. É um ponto de decisão no seu processo, tá? É uma bifurcação no seu processo. Então aqui eu tenho a opção de criar deixa eu ajustar esse elemento, pronto. Eu tenho a opção de criar esse gateway. Percebam também que existem vários tipos, tá? Cada um deles tem uma especificidade, se você for realmente documentar. Aqui para nós, esse vai funcionar. E aí eu vou colocar uma opção. Boa prática, eu geralmente escrevo dentro da linha qual que é o resultado que eu espero. Então, como eu tenho aqui oferecer solução para o cliente, isso vai ser somente atendente conhece uma solução. Então, se o atendente conhece uma solução, ele vai enviar essa solução para o cliente. Caminho feliz, caminho bom. Ah, César, se ele não souber, é para isso que serve o nosso gateway. Então, eu vou colocar uma outra opção aqui, que é ele não saber solucionar um problema. Então, o atendente não conhece uma solução, que pode acontecer também, e está tudo bem. Só que é para isso que serve a documentação de processo, porque aí o meu atendente, todas as pessoas, inclusive isso pode estar exposto para o meu cliente, eles vão saber o que tem que ser feito. Então, qual que é o processo aqui? Buscar solução na base de conhecimento. Feito. Então, essa é a tarefa dele. Se eu não sei, eu vou buscar a solução na base de conhecimento. E aí eu posso ter um outro gateway aqui também, ó, que é o de encontrar solução. Então, vem para cá. Se ele encontrou solução, na verdade, eu já vou jogar direto para cá, ó, oferecer solução para o cliente. Deixa eu dar um ajuste aqui, puxar um pouquinho mais para organizar. Pronto. Ele tem uma função de autoalinhamento também, tá? Que se vocês quiserem utilizar é bem bacana. Joga para cá. Aqui em visualizar, se não me engano, tem uma opção aqui de autoalinhamento, alinhamento automático, tá aqui. Então vocês podem usar isso também, você vê que ele fica mais organizadinho e bonitinho. Mas se estiver atrapalhando, também é só desativar. Então, encontrou a solução? Sim. Se ele encontrou a solução, ele vai oferecer essa solução para o cliente. Concorda? Bem simples, bem intuitivo. Segunda opção. Vou deixar aqui, eu não vou ser tão minimalista nesse aspecto, tá, gente? Para otimizar tempo. Segunda opção, não encontrou a solução. Qual que é a tarefa, então? Buscar analista sênior, né? Ou procurar analista sênior. Ou nível 2, depende da sua organização interna aí. E uma vez que você procurou analista nível sênior, você vai coletar informação, coletar solução, identificar solução. E aí eu posso ser ainda um pouco mais específico aqui e já atualizar base, que é o mundo perfeito, atualizar base de conhecimento. Ou seja, eu não encontrei na base, eu me informo com o analista sênior, entendo e atualizo a base de conhecimento. E aí daqui
oferecer solução para o cliente. Certo? Podemos colocar aqui para ficar um pouco mais limpinho, mas também existe uma boa prática, tá, pessoal, que é você não colocar dessa forma, e sim você alinhar de novo num gateway, para não ficar essas várias setas aqui, também é uma boa prática, tá bom? E fechado então. Percebam que eu fiz um início, eu fiz todo um trajeto aqui e deixei aqui no final o chamado, a dúvida solucionada. Poderia criar outras exceções aqui, tudo bem? Posso criar a exceção do tipo nem o sênior sabe, ou posso mapear a base de conhecimento, enfim. Mas para este processo aqui, eu vou deixar dessa forma. Para salvar não tem segredo, é só você clicar ali em salvar no disquetinho ou clicar aqui em salvar como. E importante para você exportar. Eu vou deixar isso para o segundo vídeo para a gente otimizar tempo, porque se exportar agora também não tem tanta graça, não tem tanta coisa para mostrar. Mas se você vir aqui em exportar imagem, você já consegue fazer isso daqui, virar uma imagem para você apresentar. Então já facilita um pouco também o seu trabalho, porque nem todo mundo vai ter o Visage instalado no computador. Então você tendo uma imagem, você consegue apresentar isso aqui para as pessoas de forma mais facilitada. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, que vocês tenham curtido esse conteúdo. Me avisem se vocês tiverem alguma dúvida também para que a gente possa ajudar vocês. E não se esqueçam de olhar o canal, se inscrever também. Tem outros conteúdos, outras coisas que vocês podem aprender bastante com a gente. E já adiantando, o Visage também já está com inteligência artificial. Então em breve também talvez tenha um conteúdo aí sobre isso para vocês. Um grande abraço e até breve.